Olá, Ale, como vai? Seja bem-vinda, boa noite, Ale. A Sônia, Elaine, todas bem-vindas aqui. Creio que o Espírito Santo hoje vai se revelar mais um pouco para nós, né? Porque as riquezas são infinitas. Então, todo momento ele tem algo para nos revelar. A todo momento ele tem tesouro para nos revelar, né? Aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Esperar mais um pouquinho, enquanto vai entrando mais um pouco de gente, porque nós já estamos aqui em igreja, viu? Porque 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. E agora nós estamos aprendendo uma nova forma de reunir. Reunião virtual, né? Claudete, seja bem-vinda, Claudete. Já vamos começar. Às terças-feiras eu vou começar a ministrar e sempre às quintas, com a graça de Deus, nós teremos alguma convidada aqui especial para transbordar nas nossas vidas. Transbordar do Espírito, a paz, Claudete, seja bem-vinda. Ó, meu marido entrando aí. Aí é muita honra, né? Aí é muita honra ter um marido assistindo aqui comigo, aí é honra demais. Esperando só um pouquinho o pessoal entrar. Porque nós já vamos começar. Eu hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração sobre uma vida no descanso, né? Uma vida satisfeita, uma vida que está livre, né? De insatisfação mesmo, né? Não que ocasionalmente a nossa alma ela é muito insatisfeita, então nós sempre somos tendentes à insatisfação. Mas o Espírito Santo tem falado comigo sobre uma alma pacificada, uma vida pacificada, né? E eu creio muito nisso, eu creio que essa é uma obra do Espírito, não é algo que eu produza, não é algo que eu consiga produzir, mas é algo que o Espírito Santo, o fruto do Espírito é paz, né? O fruto do Espírito é paz. Então eu creio sim que no Espírito nós podemos ter paz, nós podemos viver em paz. E eu queria começar meditando lá em João 14, onde o Senhor diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ali Jesus está nos chamando, ali no finalzinho já, onde ele já vai dizer que vai enviar o Espírito, onde ele já está falando as últimas coisas, ele diz para nós: olha, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, ou seja, não se inquiete, não ande aflito, crede em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Aí a gente pergunta, como? Como viver nesse mundo hoje, né, em que tantas notícias vêm, se você ligar a televisão, se você olhar para a vida de uma pessoa, muitas vezes ao seu lado, tantas notícias ruins vêm e a gente pergunta como? Como nós podemos viver nesse tempo sem turbar o nosso coração, sem inquietar a nossa alma, né? Sem entrar numa inquietação, sem entrar numa insatisfação. São tantas circunstâncias que às vezes nós passamos que às vezes a gente acha assim, quando fala não se turbe o vosso coração, a gente até pensa assim, nossa, que lindo essa teoria. Mas na prática é muito difícil não turbar o coração. E de fato, nós e nós mesmos não damos conta de andar sem turbar o nosso coração. Interessante que eu tenho esse testemunho na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que buscava, insatisfeita, parece que faltava alguma coisa na minha vida. Parece que tinha algo que eu não encontrava, tinha algo que eu não sabia o que era, eu não sabia dar nome, mas tinha algo que afligia minha alma. E eu não sabia o que era.
E, queridos, eu posso testemunhar para vocês que de um tempo para cá, o Espírito Santo tem pacificado a minha alma. É impressionante o que o Espírito Santo tem feito dentro de mim. E o que o Espírito tem feito dentro de mim é o que eu posso falar, né? Eu não posso chegar aqui e montar uma palavra, montar uma estratégia, montar algo só para poder constar aqui. Não, eu tenho que falar daquilo que é realidade na minha vida. E essa pacificação do Espírito é uma realidade na minha vida. Por mais que a gente tenha circunstâncias, por mais que a gente tenha desafios, por mais que coisas ruins possam acontecer do lado de fora, a paz, ela sempre reina. Mesmo que a gente se atribule, né, porque nós temos uma alma, mas o nosso centro é a paz de Cristo, que Cristo nos deu. Então, o Espírito Santo, aí você pensa, como? O Senhor diz, olha, se você nasceu de novo, você recebeu o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus está dentro de você, é o Espírito de Deus que vai produzir essa paz em você. Não sou eu ou você que por nós mesmos nós produzimos, porque a paz que o mundo dá é uma paz circunstancial, né? É uma paz assim, ó, se hoje está tudo bem, eu estou bem. Se as circunstâncias vão bem, eu estou bem. Seja bem-vinda, Andréia. Então é aquela paz assim, ó, se tá tudo certo, se eu conseguir pagar as minhas contas, se eu tenho saúde, se a minha família tá abençoada, então tá tudo certo. Mas quando eu entro em dificuldade, a minha alma se atribula. Mas o que Jesus nos disse é, não se turbe o vosso coração, ou seja, não ande inquieto, não ande atribulado, não ande aflito. Crede em Deus, crede também em mim. Então aqui ele já nos diz qual é o caminho que nos tira da turbulência no nosso coração. É crer. É crer. E o Senhor nos disse que aquele que é nascido de Deus, ele tem o Espírito de Deus. Então, se eu nasci de Deus, eu me tornei um. O Senhor diz, olha, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, se eu sou um só Espírito com o Senhor, Ele vai produzir em mim esse fruto. A palavra do Senhor também nos diz isso, a paz que o mundo oferece, ela é passageira porque ela é circunstancial. Ela vai assim, ó, conforme, é igual onda do mar, ela sobe e desce, né, de acordo com as circunstâncias. Mas a paz de Cristo, e ele diz, a paz que eu vos deixo, é a paz que o mundo não conhece. Porque o mundo conhece a paz das boas notícias, o mundo conhece a paz do que tudo vai bem. O mundo não conhece a paz no espírito, o mundo conhece a paz na mente, a paz nas emoções, a paz no coração, que é uma paz circunstancial. Mas a paz que Cristo nos chama é uma paz verdadeira. E eu vivi muito tempo sem essa paz. Mas era porque Cristo não estava em mim? Não, Cristo estava em mim. Mas era porque o que acontecia comigo? Eu tentava andar de acordo com as circunstâncias, ou seja, eu tentava forjar as circunstâncias a meu favor, eu tentava, como se fosse montar uma paz, eu tentava ali fazer com que as coisas saíssem de acordo com o que a minha mente queria. Eu não sabia, queridos, que a vida cristã é uma vida que parte do Espírito. A sua vida cristã, ela não parte da sua mente. A sua vida cristã não começa nas suas emoções. A sua vida com Cristo não começa na sua vontade, no sentido de que você é que toma a iniciativa. Não, a vida cristã é uma vida pelo Espírito Santo. Se tiver, a única coisa que você tem que saber é que a sua vida cristã é uma vida pelo Espírito de Deus. É uma vida em que você tem consciência de Jane, seja bem-vinda, em que você tem consciência que o Espírito de Deus habita em você. E porque você tem essa consciência que o Espírito de Deus habita em você, você sabe que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. A palavra diz que os filhos, eles são guiados pelo Espírito. Então, se eu sou filha, eu sou guiada pelo Espírito. E se eu vivo no Espírito e se o Espírito vive em mim, então o Senhor diz, olha, então você anda no Espírito. Se você vive no Espírito, você anda no Espírito.
E como que é esse andar no Espírito? Ou seja, você vai fazer sua jornada no Espírito. Esse é o centro da vida cristã. O centro da vida cristã não é o quanto que eu sei da Bíblia, não é quanto de igreja eu frequento, quanto de culto eu frequento, quanto que eu tenho, que títulos que eu tenho dentro de uma denominação. A vida cristã, ela não está baseada no quanto de teoria que eu tenho, mas no quanto eu tenho consciência, eu vivo e eu ando no Espírito de Deus. O quanto eu tenho consciência, o quanto eu deixo, o quanto eu me permito viver e andar no Espírito. Porque viver e andar no Espírito não é uma opção para uma vida cristã vencedora, não. Sabe o que Jesus disse? Ele disse, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei só, mas eu rogarei ao meu Pai e Ele vos enviará o Consolador. E o Consolador estará para sempre com vocês, para sempre em vocês, convosco e em vós. Ou seja, nós temos o Espírito conosco. Nós temos o Espírito Santo conosco. E é esse Espírito que nos guia, é esse Espírito que nos pacifica, é esse Espírito que nos enche, é esse Espírito que nos dá vida, é esse Espírito que nos dá sentido de vida, é esse Espírito que nos faz viver a vida cristã vitoriosa. Não adianta eu nunca vou viver a vida cristã vitoriosa fora do Espírito Santo. Não adianta eu gastar a minha energia, Elaine, seja bem-vinda, não adianta eu gastar a minha energia em tentar me mover no exterior com estereótipos de evangélico, de religioso. Não, é de dentro para fora. É onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus me habita. É essa consciência de que eu sou habitada pelo próprio Deus, de que eu sou habitada pelo próprio Deus, é essa consciência da minha vida. Então, se eu sei que Deus mora em mim, na pessoa do Espírito Santo, se eu sei que Jesus disse que Ele enviaria o Consolador, o qual estaria comigo todos os dias, o qual intercederia por mim, o qual me ensinaria todas as coisas, o qual me guiaria a toda a verdade, o qual por meio dele foi derramado todo o amor de Deus, que a palavra fala, olha, o amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Se eu tenho essa consciência de que se eu creio que eu sou habitada pelo Espírito, que foi enviado do céu para me ajudar, para me auxiliar, para me ensinar, para me revelar, porque o que o Pai falou? O que o apóstolo Paulo falou? Ele falou, olha, tem coisas que seu coração não sabe. Tem tesouros para a sua vida que eles estão encobertos ainda. Tem riquezas que são suas, que elas ainda estão encobertas. Tem revelações que eu quero dizer para você, filha, mas que você ainda não sabe. Você lembra que Jesus disse, ele falou, tem muitas coisas que eu quero vos dizer, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir. Sabe por que Jesus disse isso? Porque tinha coisas que só quando nós nascêssemos de Deus, tivéssemos o nosso espírito renascido de novo, nascido de Deus, é que nós estaríamos aptos a ouvir. Mas agora chegou esse tempo que Jesus morreu e quando nós cremos, nós nascemos de novo. E tem coisas que o Espírito Santo tem para a minha vida. E tem coisas que o Espírito Santo tem para a sua vida. Coisas que vão glorificar Jesus. Porque ele diz, ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo que de mim ele tiver ouvido e vos ensinará e vos guiará a toda a verdade. Então, queridos, a vida cristã pacificada, ela é uma vida no Espírito. Porque uma vida na alma, ou seja, uma vida guiada pela religião, uma vida guiada pelo estereótipo evangélico, ou seja lá de que religião você é, uma vida guiada por estereótipos, por aparência, por teoria, ela não produz vida em essência. Nós, no máximo, vamos ter muito conhecimento doutrinário a respeito de Cristo, mas é muito mais o que o Senhor tem para nós. Sabe, tem chaves que o Senhor tem para a sua vida.
Por exemplo, tem coisas que Deus não revelou para o pastor, ele vai revelar para você. Tem coisas que não estão reveladas num livro, mas elas vão ser reveladas para você. E o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito vai te edificando a tal ponto que você vai sendo transformado de fé em fé, de glória em glória. Quando você se percebe, você já está num outro lugar. Você já está num outro lugar em Deus. Então, hoje o Espírito Santo tem falado isso comigo. Eu quero dizer a você que nessa minha caminhada já há 26 anos em Jesus, é lógico que eu comecei num lugar e a cada dia o Senhor tem me levado num outro lugar no Espírito e na minha realidade. É óbvio que cada um tem um estágio da vida cristã. É óbvio que cada um tem uma individualidade com o Senhor. É óbvio que é isso, mas o guiar do Espírito é para todos, na sua identidade, Ale. Na sua identidade é que o Senhor vai guiar. Na sua realidade o Espírito vai te guiar, mas na sua identidade, na sua realidade, ele não vai te revelar outra coisa que não seja Cristo. Revelar quem você é. Hoje eu até postei, falei, olha, muitas vezes a gente quer olhar para o espelho e deixar o espelho dizer quem nós somos. Muitas vezes nós queremos olhar para outra pessoa e deixar que aquela pessoa nos conte quem nós somos. Às vezes um pai, uma mãe, um marido, um filho, um amigo, um pastor, um líder religioso. Eu quero olhar para aquela pessoa, esperar que ela me diga quem eu sou. Mas a verdade é que a sua verdadeira identidade, ela está em Cristo. E quem te revela Cristo é o Espírito de Deus. Quem te fala sobre quem você é em Cristo é o Espírito de Deus. Então, hoje o Espírito está nos chamando a viver e andar nele, porque nós já temos o Espírito. Se nós somos nascidos de Deus, nós já temos o Espírito de Deus. Nós já temos o Espírito ativado. E o seu Espírito ativado, eu quero te dizer, ele te possibilita a ter comunhão com Deus, a ouvir Deus, a discernir a voz de Deus, a ter consciência de Deus, a ter consciência de você em Cristo. Queridos, é uma vida totalmente diferenciada, num outro lugar no Espírito. É isso, amor, é intimidade. E aí nós não vamos criar intimidade. Nós só vamos desfrutar de quem já está em nós. Antigamente a gente pensava assim, eu quero ter intimidade com Deus. Então, o que eu faço? Vou ler 10 passos para eu ter intimidade com Deus. Não tem 10 passos. Tem uma realidade. O Espírito Santo está dentro de você. Simples assim. E você pode acessá-lo. Porque o seu espírito se tornou um com ele. O seu espírito está apto a ouvir o Espírito de Deus. O seu espírito está apto a ter comunhão com o Espírito de Deus. O seu espírito está apto a discernir a voz de Deus. O seu espírito está apto a ouvir o que homem nenhum pode te dizer. A ouvir. Sabe aquela situação na sua vida que você fala assim, meu Deus, eu já perguntei para tanta gente. Queridos, eu tive situações na minha vida, às vezes tão abstratas, que produziu em mim insatisfação e que eu não sabia dar nome, era uma sensação. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa, mas eu também não sei o que que é. Tem uma angústia dentro de mim, mas eu também não sei o que que é. Tem uma ansiedade dentro de mim, mas eu também não sei por que que é. Tem uma tristeza dentro de mim, mas eu também não sei por que que é. Tem um negócio ruim aqui na minha alma, mas eu também não sei o que que é. Já vivi muito isso. E às vezes eu procurava ouvir palavras, às vezes eu procurava conversar isso com alguma amiga, às vezes eu procurava de alguma forma compreender o que que acontecia comigo. E eu não conseguia discernir. Mas à medida que eu fui entendendo, que minha consciência foi se abrindo para essa verdade, de que eu tenho o Espírito dentro de mim, e que é o Espírito dentro de mim é que vai me guiar a toda a verdade, que é o Espírito dentro de mim que vai me ensinar todas as coisas, que é o Espírito em mim que vai me revelar Jesus. Então, se eu pego a Bíblia, eu vou conhecer Jesus, porque eu não estou pegando a letra, eu estou pegando o Espírito, eu estou com o Espírito em mim.
lendo a palavra que Jesus me deixou, é óbvio que eu vou discernir essa palavra pelo Espírito. Então eu vou começar a entender coisas que eu não entendia antes. Eu vou começar a compreender coisas que eram escuras para mim, obscuras para mim. Então hoje o Espírito Santo está nos dizendo, olha, eu quero derramar mais. Porque tudo já está. Na verdade não é derramar mais, ele já se derramou por inteiro. Jesus, quando morreu, ele se entregou por inteiro, ele se derramou por inteiro. E nós não temos o Espírito por medida, nós temos o Espírito por inteiro. Mas conhecer o Espírito é a medida que nós nos envolvemos, nos relacionamos, nos permitimos a ouvir o Espírito, a ter comunhão com o Espírito, a receber a direção do Espírito. É a medida que até a Lê colocou isso, a medida que nós sintonizamos com o Espírito Santo. Porque a conexão com o Espírito, ela foi feita em Jesus. De lá para cá, você está conectado o resto da vida. Agora, a sintonia, para você escutar na frequência do Espírito, entender, absorver, é um processo na sua vida, na minha vida. Mas o Senhor está nos dizendo, olha, se você vive no Espírito, anda também no Espírito. Aí você vai me dizer como andar no Espírito. Como andar no Espírito? Queridos, andar no Espírito é andar segundo o Espírito, é andar ouvindo o Espírito por dentro. É andar, boa noite, Eleusa, seja bem-vinda. É andar sendo guiado, ouvindo. E como eu faço isso? Espírito para Espírito. O Espírito Santo, eu me tornei uma com ele. Então, a partir do meu espírito, onde o Espírito de Deus está, a minha vida vai fluir. Tudo de mim vai fluir a partir do meu espírito, onde o Espírito de Deus está. Tudo de mim, tudo em mim vai começar pelo meu espírito. Eu não vou começar agora como um ser espiritual que eu sou, a começar tudo pela minha alma. O que é alma? Pensamento, emoção e vontade. Glória a Deus, Eleusa, seja bem-vinda. Eu vou deixar que o Espírito Santo fale comigo. Eu vou deixar que os rios de água viva me supram. Eu vou deixar que a fonte das águas vivas me sacie. Eu vou ouvir, eu vou me misturar, eu vou me envolver com o Espírito. Eu vou ter comunhão com o Espírito Santo. Eu vou me envolver com as coisas do Espírito Santo. Eu vou deixar o Espírito Santo me guiar, como era Jesus. Como que Jesus fazia? Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. E Jesus tinha o secreto dele com o Pai, e ali ele ouvia Deus, ali Deus falava com ele falava com Deus, ali ele se misturava com o Espírito, ele ouvia a voz do Espírito, ele se aquietava para ouvir Deus, ele tinha comunhão com o Espírito Santo. E a partir daquele momento, queridos, ele saía como uma pessoa normal, como uma pessoa comum. Ele andava pelas mesmas ruas, ele vestia as mesmas roupas, ele comia as mesmas comidas, ele andava pelos mesmos lugares que qualquer outra pessoa comum. Ele conversava normalmente com as pessoas. Você não via Jesus falar, não converso com você porque eu sou muito espiritual. Não, você não via Jesus fazer isso. Você via Jesus vivendo uma vida comum, como outra pessoa. Uma vida simples, que eu quero dizer, mas uma vida no Espírito. Uma vida, não era uma vida comum, era uma vida simples, mas era uma vida espiritual. Então, ele não se movia por emoção. Ele não se movia pelo que ele via. Por exemplo, ele viu uma grande tempestade. Igual o cara está falando aqui, ela falar e sentir mesmo ser emoção. Ele via... Ai, que pena, eu não pus a palavra aqui, né, Eleusa? Só interromper aqui um pouquinho. A palavra que eu coloquei é essa, é você transfigurar de uma vida de insatisfação para uma vida de pacificação. Então nós estamos dizendo, Eleusa, que o único meio de nós transfigurarmos
de uma vida de insatisfação, que é uma vida na alma, uma vida baseada na minha emoção, uma vida baseada nas circunstâncias, para uma vida de paz interior, é uma vida no Espírito. Não tem 10 passos, não tem nada, é uma vida no Espírito, uma vida pelo Espírito de Deus. Então, se eu tenho o Espírito em mim, eu ando no Espírito, e o Espírito é que produz paz em mim. O Espírito que pacifica o meu ser. Então, ali Jesus, olha, por exemplo, vamos pegar Jesus, porque nosso exemplo é Jesus. Boa noite, Rose. O nosso exemplo é Jesus. Você via Jesus, ele estava numa grande tempestade e ele dormia no barco. Aí a gente pensa assim, como que Jesus dormia no barco? Diante de uma grande tempestade, porque Jesus não vivia segundo a alma dele. Porque você via que aqueles discípulos naquela hora, eles estavam apavorados. Mesmo andando com Jesus, eles estavam apavorados. Por que eles estavam apavorados? Com medo. Porque eles estavam olhando as circunstâncias segundo a mente, segundo a carne, ou seja, os sentidos. Eles estavam vendo a tempestade, eles estavam sentindo o impacto daquele barco, eles estavam sentindo a força daquele vento, eles estavam olhando e a inteligência deles dizia para eles, e era real, vocês estão em grande perigo, vocês vão afundar, vocês vão naufragar. E eles estavam errados? Não, porque de fato havia uma grande tempestade, de fato as ondas eram fortes, de fato aquele mar tinha potencial para afundar aquele barco. Tudo que eles viam estava correto, eles estavam vendo corretamente. Só que Jesus estava no mesmo barco com eles. Por que Jesus estava dormindo? Sabe por quê? Porque Jesus já tinha o Espírito dentro dele. E é o mesmo Espírito que eu e você temos. Jesus era pacificado. Por que Jesus era pacificado? E Jesus não era insatisfeito, atormentado, turbado, atribulado. Porque Jesus andava pelo Espírito. Jesus se movia pelo Espírito. Ele dizia, olha, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegada a vós o reino. Então, se eu me movo no Espírito, é porque agora vem um novo reino. Porque até então, as pessoas elas eram inspiradas pelo Espírito. Se a gente ler o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito, ele realmente guiava as pessoas, mas era de fora para dentro. O Espírito falava de fora para dentro. Agora não, agora Jesus já não era assim mais. Jesus foi o primeiro a ser batizado pelo Espírito Santo. E a vida de Jesus nos revela o que é uma vida pelo Espírito. Então Jesus, ele estava conectado, como a Lei diz aqui um certo momento. Jesus estava sintonizado. Jesus ouvia a voz de Deus. Ele dizia, eu ouço meu Pai. E o que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazer. O que eu falo é que eu ouço meu Pai falar. E a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Não, eu não estou aqui no meu nome. Ele dizia, eu estou aqui em nome do meu Pai. Eu não vim aqui fazer uma obra que é minha. Mas eu vim aqui por causa do meu Pai. Então, queridos, o motivo de Jesus estar dormindo naquele barco era justamente porque, olha que o Espírito Santo está nos revelando aqui. Nós temos ali discípulos de Jesus que andavam com Jesus, que ouviam Jesus, que caminhavam com Jesus, mas que se moviam ainda pelo natural. E por que eles se moviam pelo natural? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo dentro deles. Eles ainda não haviam o Espírito dentro deles. Mas Jesus tinha o Espírito. E Jesus olhava tudo sob a ótica do Espírito. E por isso Jesus vivia pacificado. Jesus vivia pacificado. Aí você fala, nossa, é impossível. É impossível eu viver a vida que Jesus viveu. Vocês lembram que, eu não sei se em Hebreus, mas certamente em Hebreus, que o Senhor disse assim, ó, ele foi que Paulo, né? Não sei se foi, parece que Paulo que escreveu Hebreus, tem essa dúvida. Paulo diz assim, o escritor de Hebreus diz assim, ele foi tentado em tudo, igual eu e você somos, mas ele não pecou. Então ele foi tentado a olhar para as circunstâncias, ele foi tentado, eu tenho certeza, pelo que está escrito em Hebreus, que quando aquela tempestade se levantou, ele foi tentado
a olhar para as ondas, a ver o perigo, mas ele não pecou. Ele não pecou. Naquela hora, ele, pelo Espírito Santo, o que ele fez? Ele governou a alma dele. Pelo Espírito, ele governou a alma dele. Ele não deixou a alma dele cair em aflição. Ele não deixou a alma dele cair em ansiedade. Ele não deixou a alma dele ficar atormentada. Porque a palavra de Deus diz que o medo, ele produz tormento. Então, quando você está com medo, quando eu estou com medo, nós perdemos o raciocínio. Nós perdemos a lucidez e nós começamos a nos mover por medo. Para tentar evitar aquilo que nós temos medo. E muitas vezes nós vamos cair exatamente aquilo que a gente queria evitar. Como Jó dizia, né? O que eu temo me sobreveio. O que eu mais temia me sobreveio. Então, queridos, hoje o Espírito Santo está nos mostrando Jesus. E dizendo, eu não tenho nada. Jesus falou, olha, as obras que eu fiz, vocês também farão. Por quê? Porque o mesmo Espírito que me habita é o mesmo Espírito que vai habitar em vocês. O mesmo Espírito que me deu fé é o mesmo Espírito que vai dar fé em vocês. Porque Jesus também andou por fé aqui. Quando ele se levantou naquela tempestade e ele repreendeu o vento, ele fez por quê? Porque ele tinha certeza que o vento obedeceria a ele. E por que nós fazemos do mesmo jeito diante das nossas tempestades? Nós podemos fazer. Porque o mesmo Espírito que movia Jesus é o Espírito que te move e me move. Então, quando eu não digo baseado no que os meus olhos veem, mas eu digo baseado no que o meu espírito vê. E se você é nascido de Deus, o seu espírito vê, além do que os seus olhos estão vendo. Se você tem o Espírito de Deus, eu quero te dizer, seus olhos espirituais estão abertos. E você pode ver, além do que seus olhos naturais estão vendo. Além do que o seu coração está sentindo. Além do que a sua mente está pensando. Então, o que hoje o Espírito Santo está nos chamando? Ir além. Porque quem anda no Espírito anda na frente. Quem anda no Espírito anda no lugar mais alto. Quem anda no Espírito não é pego de surpresa. Quem anda no Espírito não anda em derrota. Quem vive no Espírito, vive no mesmo Espírito de Cristo. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que opera em nós hoje. Então, a vida cristã, queridos, ela é muito simples. Nós é que complicamos. A religião complicou. A religião complicou. Por que a religião complicou? Porque assim, se você sabe quem você é em Deus, se você sabe que o Senhor já te libertou e Ele te chama para nunca mais andar debaixo de jugo de escravidão, se você é livre, você já não é dependente de ninguém. Se você é livre como Jesus era livre, você já não depende de homem algum. Você não depende se A ou B está andando com ele. Você não depende se A ou B te valida. Você não depende se A ou B te aplaude. Você não depende você não muda se A ou B te rejeita. Você não muda sua rota. Sua rota é no Espírito, a sua rota é ouvir Deus. A sua rota é ouvir a intuição onde o Espírito de Deus te fala, a sua voz, a sua rota agora é andar segundo Cristo, é andar ouvindo Deus, é ser ensinada pelo Espírito, é ser guiada pelo Espírito. Porque os que são guiados pelo Espírito, eles são os filhos de Deus. Porque se nós não somos guiados pelo Espírito, a palavra de Deus diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal nem é de Cristo. Então, se você creu em Jesus, você tem o Espírito de Cristo. E se você tem o Espírito de Cristo, seja guiada pelo Espírito de Cristo. De que forma? Queridos, Deus tem me revelado, eu já tenho falado isso aqui. Tem muitas práticas espirituais. A meditação na palavra de Deus. Agora, quando você medita na palavra de Deus, você não medita segundo a sua mente. Você tem o Espírito. E é segundo o Espírito, mãe, que bênção a senhora aqui. E é segundo o Espírito que você agora medita na palavra de Deus. Agora, quando você pega a Bíblia para ler, você não está lendo só uma letra. Você está lendo o Espírito por trás da letra. O Espírito que está na letra. Você está tocando o Cristo vivo que está na letra. Agora, quando você ora pelo Espírito de Deus. Agora, quando você se move pelo Espírito de Deus.
Então agora, e o que o Espírito Santo, como aqui a lei colocou mais uma vez, o evangelho da lei condena e aprisiona, o evangelho da graça liberta e ama. O que é o evangelho da graça? Senão as boas novas de Cristo. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu para quê? Para que seja seu, para que seja meu, para que eu seja tomada da plenitude de Deus. Queridos, o Espírito não está em nós. Cristo não está em nós por teoria. Cristo está em nós por realidade. É verdade, Ele habita em nós. É verdade, você nasceu de novo. É verdade, o próprio Deus olha para toda a criação. Olha para tudo que seus olhos contemplam. Isso teve um autor. O próprio Deus. E Ele, que não precisava de nós, não contente em viver só para Ele, em desfrutar sozinho, Ele envia o próprio Filho por amor. E esse Filho que é Jesus passa tudo o que nós sabemos por amor. E Ele morre, mas Ele ressuscita. E quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. E olha que lindo! Quero te dizer uma coisa. Jesus disse que quando Ele morreu, o Espírito está falando isso aqui agora. A palavra de Deus diz que quando Cristo morreu, eu e você morremos com Ele. Só que ali morreu uma Eleusa, uma Claudete, ali morreu uma Lê, um Cairo, uma Bia, ali morreu uma pessoa sem Cristo, sem o Espírito de Deus. Mas quando Ele ressuscitou, ali ressuscitou uma nova criatura. Uma criatura que nunca existiu antes na terra. Porque agora é uma criatura que nasceu de Deus. Nascida do Espírito de Deus. Agora já não é uma criatura. Agora é um filho, uma filha. Uma nova identidade. Um coração. Ele diz assim, dar-vos-ei um novo coração, no qual eu escreverei com meu sangue a lei do Espírito da vida. Agora é uma nova pessoa, uma pessoa semelhante a Cristo, com uma nova natureza, com um novo coração, uma nova identidade. Agora não é mais alguém que ouvia Deus por fora. Não é mais alguém que tinha uma tábua de lei, uma tábua escrita e lia e dizia, eu vou tentar. Agora não é mais uma pessoa em que Moisés subia ao monte e descia e dizia, Deus falou isso. E a pessoa dizia, então eu vou obedecer. Não. Antigamente Deus falava pelos profetas, mas agora Deus fala pelo Filho, através do Espírito. E essa vida no Espírito é o que vai te tirar da insatisfação, da escassez, da falta, aquela angústia, aquela aflição. É essa insatisfação que essa condição de andar conforme Jesus, de viver por esse novo coração, de viver por essa nova vida, de entender que o velho homem, aquela velha Elaine, aquela velha Eleusa, a velha Beatriz, a velha Bia, o velho Caio, o velho homem, ele já não existe mais. Ele já não existe mais, a velha Alê já não existe mais. Então, independente se você vai desfrutar dessa vida ou não, você já é uma nova criatura. Agora, o lugar mais alto, o lugar mais forte, o lugar mais profundo, o lugar de plenitude está no desfrute. Ah, aleluia, aleluia. Ore manarabaxere laramanaramanai.
Agora já não é uma vida teórica. Agora já não é uma vida teórica de doutrina, de faça não faça, de pode não pode. Agora já não é uma vida de acertos e erros. Agora já não é uma vida de dar espaços. Agora já não é uma vida de frequentar um lugar. Agora já não é uma vida de eu toco Deus quando eu estou em determinado lugar. Agora já não é uma vida de que eu sou abençoado quando eu faço isso. Agora já não é uma vida de que me ensina o caminho por onde eu devo andar. Agora já não é uma vida em que eu me esforço para me tornar. Agora já não é uma vida onde eu procuro ser. Agora já não é uma vida em que eu me defina. Agora já não é uma vida de orfandade. Agora já não é uma vida de solidão. Agora já não é uma vida de esforço em que eu tenho que me garantir. Agora já não é uma vida em que alguém me ensina alguma coisa. Agora é uma nova vida. Agora é um novo espírito, agora é uma nova identidade, agora é uma nova pessoa. Agora é uma nova vida, uma vida onde o peso foi tirado dos meus ombros, o jugo foi quebrado. Agora eu tenho um novo nome. Agora eu tenho um sangue novo que me justifica. Agora eu posso entrar com ousadia. Agora eu posso me mostrar. Agora eu posso sair de trás da fenda e agora eu posso mostrar o meu rosto. Porque agora resplandece em mim a glória do Deus vivo. Agora eu posso conhecer as profundezas de Deus. Agora eu posso conhecer o coração de Deus. Agora eu posso me assentar à mesa. Agora eu posso comer do pão. Agora eu posso olhar os seus olhos. Porque agora eu sou uma com Ele. Agora o que Ele queria já aconteceu. Ele queria me ter para Ele. E que eu fosse uma com Ele. Que Ele fosse tudo para mim. Isso já aconteceu. Agora eu estou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu estou completa. E agora eu ministro a minha alma. Minha alma. Você já está completa nele. Você já está plena nele. Você já foi abençoada com toda sorte de bênção. E agora não é o meu trabalho que é abençoado. Agora não é a minha casa que é abençoada por si só. Agora não é o que eu faço, não é o que eu obedeço que me traz bênção. Não, Deuteronômio 28. Se ouvir atentamente a voz do seu Deus, se fizer tudo conforme está escrito na lei, você será abençoado. Agora o novo tempo foi inaugurado. E em Cristo Jesus eu sou abençoada com toda sorte de bênçãos. Em Cristo Jesus eu estou completa. Em Cristo Jesus eu tenho plenitude. Eu recebi a paz que excede a todo entendimento. Eu tenho a paz de Cristo. E constantemente é o meu espírito que governa. E se o meu espírito governa, ele reposiciona a minha alma. Então, quando a minha alma entra em aflição, o Espírito de Deus vem. E como dizia Davi, como uma criança desmamada e sossegada, assim a minha alma para comigo, porque fiz calar e sossegar a minha alma. Quando a minha alma se aflige em mim, quando a minha alma se inquieta em mim, porque eu sou um ser humano. A minha alma está num processo. A minha alma está sendo ganha. Eu tenho uma carne, eu tenho um corpo. Mas agora tudo na minha vida começa pelo meu espírito. Onde o Espírito de Deus habita. E tudo em mim tem origem no Espírito Santo. Então agora ele me revela coisas que eu não sabia. Agora eu tenho a mente de Cristo. Agora eu tenho o coração de Cristo. E agora eu me envolvo com o Espírito de Deus. Queridos, o Espírito Santo, ele tem me revelado uma chave. A oração em outras línguas, eu tenho falado disso aqui. A oração em outras línguas, tem 1 ano que eu estou mergulhada na oração em outras línguas. Eu já orava antes, mas eu não estava mergulhada na oração em outras línguas. E a oração em outras línguas é a oração da nova aliança. Porque foi a partir da morte e ressurreição de Cristo que o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo desceu em Pentecostes e as pessoas começaram a falar em outras línguas. E a partir dali, o Pedro, que negou Jesus, ele se tornou um Pedro intrépido.
Ele se tornou um Pedro intrépido, ousado. Ele falava com ousadia. Só um minutinho. Ousadia. E aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, porque ainda não tinha o Espírito Santo. Agora ele é um homem cheio do Espírito. Um homem que depois que foi batizado no Espírito Santo, ele encontra um paralítico na porta do templo e ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Esse é o Pedro intrépido, ousado, cheio da fé, cheio do Espírito da fé, o homem que negou Jesus, um homem impetuoso, um homem que se movia por ímpeto, porque era dominado, governado pela alma. Agora, ele ouve o Espírito e ele anuncia o Evangelho. E quando ele anuncia o Evangelho, 3.000 pessoas se convertem numa única ministração de Pedro. Isso é andar no Espírito. Saulo, ele tem um encontro com Jesus e ele se transforma e tem a maior revelação da graça veio através de Paulo. Mas ele dizia, eu oro em outras línguas mais do que todos vós. Queridos, a oração em outras línguas é você falando com Deus e Deus falando com você. Quem ora em outras línguas não fala com homens, mas fala com Deus, porque ele fala em espírito, ele fala mistérios. Mas quando você ora em outras línguas, e nessa oração em outras línguas é o seu espírito tendo comunhão com o Espírito Santo, é o seu espírito falando diretamente com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falando diretamente com você, te revelando. Quando você vai para a palavra, coisas começam a acontecer. Parece que vai saltando vida, saltando luz, saltando revelação. E quando de repente você está numa circunstância, o Espírito Santo te orienta, te ensina. Então a oração em outras línguas, você não vai estar falando com homens, você vai falar com Deus. A sua alma não vai participar, a sua alma vai receber. Porque vem para o seu espírito e desce para a sua alma. E a palavra fala assim, olha, quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Se você é uma mulher, um homem que ora em outras línguas, espera o tempo. Ora, a oração em línguas é a oração da fé. Por quê? Você não vê nada, você não sente nada, você não interpreta nada, você não conhece nada. Mas, queridas, espera, porque eu tenho falado isso, porque é isso que eu tenho vivido. De repente, coisas têm acontecido. A minha fé, eu me vejo num outro lugar no Espírito, eu vejo o Senhor revelando coisas para mim, eu me vejo guiada. Eu era uma pessoa que eu precisava muito de ouvir homens. Eu tinha 2 situações em mim. Primeiro, eu achava que eu tinha que estar constantemente dentro de uma igreja, porque eu não entendia que eu era igreja. Por mais que eu sabia na teoria, eu não entendia dentro de mim. Eu não entendia que Deus morava dentro de mim e que eu podia acessar Deus a hora que eu quisesse. Não, eu achava que eu precisava de um momento especial, de uma ocasião especial, de um lugar especial, de um mover especial. Até que eu entendi que oração em línguas é favor, oração em línguas é graça, oração em línguas é a oração da nova aliança. A oração em outras línguas é tocar a Deus o tempo que eu quiser, a hora que eu quiser. Se eu quiser tocar a Deus agora. Eu estou olhando aqui para a câmera. Estou falando com Deus. Estou tocando o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está falando comigo. E a minha alma vai receber e vai ser impactada por essa semente que o Espírito Santo colocou dentro de mim agora. E eu não preciso orar alto. O Espírito está me ouvindo e eu estou ouvindo o Espírito. É o Espírito para Espírito. Espírito para Espírito. É a oração perfeita.
Porque é segundo a vontade do Pai que o Espírito Santo intercede por mim e por você. E Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Então, o que você acha? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não vai ter outro jeito. Essa vontade vem para a minha vida. E eu começo a entender coisas que eu não entendia. Começo a perceber coisas que eu não percebia. E agora a minha fé, porque nós recebemos a mesma medida de fé. Só que lá em Judas 1:20 diz assim, ó, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Sabe o que você faz quando você ora em outras línguas? Sua fé está aqui, ó, você vai edificando sobre ela. Você vai edificando sobre ela, sua fé vai ficando forte, sua fé vai ficando forte. Sua fé vai ficar forte. E você pode conectar o tempo que você quiser, sabendo que todo o tempo você está se edificando. Queridos, é impossível. Terapia não faz isso por você. Leitura de bons livros, eu não sou contra essas coisas. Estou só te revelando um caminho excelente. Um caminho sobremodo excelente. Um aconselhamento pastoral não vai fazer isso por você. A leitura da Bíblia por si só sem o Espírito não vai fazer isso por você. Mas esse misturar, esse misturar com o Espírito vai fazer de você uma mulher e um homem forte em Deus. Vai fazer em você uma mulher e um homem edificado em Deus. Vai fazer de você alguém que manifesta os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, a sabedoria de Cristo, a mente de Cristo, a plenitude de Cristo, a vida de Cristo. Você viverá o vigor de Cristo. Você viverá a plenitude de Cristo, à medida que você se misturar com o Espírito de Cristo. Isso não é por esforço. Você viu o que eu te falei? Não é por esforço. A única coisa que eu faço é abrir a minha boca. E o Espírito se derrama para mim. E o Espírito se derrama. E eu vou sendo transformada de fé em fé, de glória em glória. Quero dizer que a cura da sua alma está em se misturar com o Espírito. A cura da sua mente, a cura dos seus pensamentos, a cura da depressão, da ansiedade, do pânico, da solidão, está no seu espírito, onde o Espírito de Deus habita. Nesse lugar é o lugar da sua vitória. Nesse lugar é o lugar da sua cura, da sua restauração, da sua plenitude. E à medida que essa consciência vai te habitando, a insatisfação vai sendo substituída pela satisfação. A turbulência vai sendo substituída pela fé, pela segurança, pela certeza, pela consciência de ser. E aí o homem olha para você e te rejeita. Você sente, pode até sentir, porque você tem uma alma, mas aquilo não te muda nada. Você volta para o eixo, e o eixo é o Espírito, o eixo é Cristo. O eixo é Cristo habitando em você na pessoa do Espírito Santo. Você volta para o eixo. Você está fazendo alguma coisa, alguém está te rejeitando, alguém está te criticando, alguém está te desprezando. Está tudo certo. Como Jesus, eu não saio do lugar. Como Pedro, como Paulo, que foram apedrejados. Por que esses homens não desistiram? Esses homens foram apedrejados, esses homens foram rejeitados. Jesus foi cuspido. Jesus foi... Tudo que podia acontecer de ruim aconteceu com ele. Esses homens não desistiram, porque eles se moviam pelo Espírito, eles viviam na comunhão do Espírito. Só tem uma coisa que a vida cristã resume: vida no Espírito. Se eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito e pelo Espírito, eu não satisfaço as concupiscências da minha carne. Pelo Espírito, eu ouço a voz do Espírito, eu não obedeço mais pelo esforço, eu obedeço pelo Espírito, que me dá força, que me dá vida, que revela Cristo a mim, que revela Cristo em mim, o Espírito de Deus que me leva a novos lugares no Espírito, e a minha vida é uma vida de novidade.
Cada dia é algo novo. Cada dia o Espírito Santo me consola na minha tristeza. O Espírito Santo me levanta quando eu estou abatida. O Espírito Santo me alegra na minha tristeza. O Espírito Santo é fiel quando eu sou infiel. O Espírito Santo me pacifica na tribulação. O Espírito Santo derrama amor e consciência e a todo tempo ele me diz: você é amada. Você é uma filha de Deus, herdeira de Deus na terra. Você é amada. Você tem autoridade, você governa na terra. Você é sacerdócio santo. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus, Alessandra. Você é de Deus, Alê. Você é de Deus, Claudete. Você é de Deus. O Espírito Santo te diz: não para. Não retroceda, prossiga. O Espírito Santo te diz: eu estou com você até a consumação dos séculos. Você não está só. Não importa o que sua alma te diga, você tem o Espírito. Não importa o que as circunstâncias te digam, você é abençoada com toda a sorte de bênção. E porque você é abençoado, tudo na sua vida é abençoado. A sua saúde, o seu trabalho, as suas finanças, porque flui de você. Flui do Espírito Santo para você e flui de você para fora da sua vida. Então, tudo que diz respeito a você é frutífero, é abençoado, é cheio de vida, porque não é mais com origem na sua alma, não é mais com origem na árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, mas é agora origem no Espírito da vida. E a lei que te rege agora não é a lei de Moisés, não é a lei do posso, não posso. Não é a lei do errado e do certo. Mas é a lei do Espírito da vida. O Espírito vai dizer: isso é vida para você. Prossegue. O Espírito vai te dizer: isso é morte para você. Sai fora disso. E você, como está edificada, você vai ouvir. E às vezes o homem vai te dizer: não, pode fazer, vai, é isso sim mesmo. E o Espírito vai dizer: não é esse o caminho. Mas agora você ouve a voz de Deus. Mas agora você está conectado ao Espírito de Deus. E agora, como um bezerro, o bezerrinho quando nasce, ele berra, a mãe dele está lá longe, a vaca. Ela sabe que é ele. Um reconhece a voz do outro e quando vê, ele está mamando ali na teta da vaca, da mãe. Porque ele reconhece e ela reconhece. Agora você reconhece a voz de Deus e Deus reconhece a sua voz. Agora há intimidade e agora você é ensinada pelo próprio Espírito. E quando vem um falso profeta, uma falsa mensagem, o Espírito da lei, você sabe discernir e você não recebe mais essa comida estragada. Você não come mais essa comida estragada porque você agora sabe quem é que te move. Você agora sabe a ouvir a voz do Espírito. Nosso tempo está encerrando e eu quero hoje te encorajar a meditar nisso que foi falado e a andar no Espírito que te habita, ter comunhão, tirar o Espírito Santo da periferia e deixar ele no centro. Eu declaro o Espírito vivo, eu declaro você orando em outras línguas, meditando na palavra, adorando o Senhor, meditando na palavra e sendo, mesmo assim, tendo sua consciência expandida, o seu entendimento alargado, tendo agora consciência e tendo as suas raízes fincadas, firmadas no amor de Deus, na consciência de ser amado, tendo agora as suas raízes, os seus alicerces profundos no amor de Deus, sabendo que você é amado, você é perdoado e você é cheio da glória de Deus, porque você não recebeu o Espírito por medida, você recebeu o Espírito por inteiro. Você tem todo o Espírito de Deus, que é infinito. Você tem toda a presença de Deus e você vai passar a sua eternidade conhecendo a Deus, porque a eternidade é essa. Eu declaro sobre você, sobre mim, sobre nós, o viver e o andar no Espírito. Uma vida transfigurada, transportada da insatisfação para a plenitude. Amém? Beijo no coração, até quinta. Vou desligar porque senão te perde a live.